Olá, que bom ter você por aqui. Já parou para pensar se a sua vida parece dividida em duas? De um lado, a vida espiritual do domingo, e do outro, a vida real de segunda a sexta. Pois hoje nós vamos conversar sobre uma verdade incrível. O seu trabalho não é um obstáculo para a sua fé. Na verdade, ele é o palco principal da missão de Deus para a sua vida. Vamos nessa descobrir como cada tarefa, por menor que seja, pode ter um propósito divino. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta que está aí na tela. Será que Deus se importa com as planilhas, as reuniões, os prazos, ou o interesse dele acaba quando a gente sai da igreja no domingo? A resposta para essa pergunta não muda só a nossa segunda-feira, ela muda simplesmente tudo. Para a gente entender isso bem, prepare um caminho. Primeiro, vamos quebrar essa ideia de divisão que muitos de nós temos. Depois, vamos voltar lá no começo, no plano original de Deus para o trabalho. Aí, vamos ver nosso emprego como um chamado de Deus e até como um ato de adoração, conectando tudo isso com a grande missão dele. E por fim, vamos entender por que o seu local de trabalho já é o seu campo missionário. Então, vamos lá. Muitos de nós, talvez sem perceber, vivemos com uma divisão na cabeça, uma linha que separa o que é sagrado do que é secular. E essa ideia, apesar de ser bem comum, não tem nada a ver com o plano de Deus para a nossa vida e, claro, para o nosso trabalho. Na prática, essa divisão é mais ou menos assim, ó. De um lado, a gente coloca as coisas sagradas, ir à igreja, orar, o culto de domingo. Do outro, ficam as coisas seculares, o emprego, a profissão, a correria da semana. A gente acaba criando duas caixinhas e pensa que Deus só está interessado na primeira. Mas essa parede que a gente construiu, ela simplesmente não existe no coração de Deus. E para entender a verdade sobre isso, a gente precisa voltar lá no início de tudo, no plano original de Deus para a humanidade, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Tem um engano muito comum por aí, a ideia de que o trabalho é uma maldição, um peso que a gente carrega por causa do pecado. Mas a Bíblia mostra justamente o contrário. O trabalho não é um castigo, de jeito nenhum. É um presente. Foi colocado por Deus na nossa própria estrutura, como parte do plano perfeito dele para nós. A prova está lá em Gênesis. Antes da queda, antes de tudo dar errado, Deus deu a Adão uma tarefa muito nobre: cuidar do jardim. Isso quer dizer que o trabalho está no nosso DNA espiritual, sabe? Fomos criados à imagem de um Deus que cria, que organiza, que trabalha. Bom, se o trabalho é um presente, isso já muda muita coisa. Mas vamos um passo além. E se o seu emprego, com todas as tarefas e desafios, não for só um trabalho, mas uma vocação, um chamado direto de Deus para você? A chave para transformar o trabalho num chamado está toda na nossa perspectiva. Quando a gente entende que o nosso chefe final não é uma pessoa, mas o próprio Cristo, cada e-mail, cada projeto, cada conversa ganha um peso eterno. O objetivo muda. Não é mais só pelo salário, mas é sobre servir diretamente ao rei. E olha, não se engane, isso vale para toda e qualquer profissão. Do professor que está lá moldando mentes, ao engenheiro construindo pontes. Do artista que mostra beleza, ao médico que traz a cura. Cada dom, cada habilidade é uma peça que Deus colocou intencionalmente no grande quebra-cabeça do propósito dele. Efésios nos dá uma visão simplesmente impressionante. A gente não está por aí procurando o que fazer. Deus já preparou boas obras para nós. E onde é o palco principal para essas obras acontecerem? Não é só no domingo, não. É no seu escritório, na sua loja, na sua sala de aula, é no seu trabalho. Agora a coisa fica ainda mais profunda. Se o trabalho é um chamado, então o jeito como a gente trabalha, nossa atitude, nossa ética, pode se tornar um verdadeiro ato de adoração. A língua hebraica nos dá uma dica incrível com a palavra avodá. Sabe o que ela significa? Tanto trabalho quanto adoração. Para a mentalidade bíblica original, não existia essa separação. O trabalho era uma forma de adoração, com a mesma entrega, com o mesmo coração. Isso nos leva a uma das ideias mais radicais da nossa fé: o sacerdócio de todos os crentes. Essa passagem diz que ser sacerdote não é para um grupinho seleto. Todo cristão é um sacerdote. E o que um sacerdote faz? Ele oferece sacrifícios. O nosso sacrifício hoje não é um animal, mas sim nosso trabalho diário, oferecido com um coração que adora a Deus. Mas como é essa adoração na prática, no dia a dia? A gente adora a Deus quando age com uma integridade que ninguém pode questionar. A gente adora quando trata um colega difícil com bondade. A gente adora quando busca excelência no que faz, não para ganhar aplausos, mas para honrar um Deus que é excelente. Isso é ser sal e luz no mundo. Certo,
Mas como o meu trabalho se encaixa na grande história de Deus? Como a minha rotina se conecta com o plano dele de restaurar todas as coisas? Vamos ligar esses pontos agora. Pensa nesse número por um instante: 99%. Essa é a estimativa da porcentagem de cristãos que tem no trabalho o seu principal ponto de contato com pessoas que não são cristãos. Isso é gigantesco. Significa que o seu emprego não é só um lugar para ganhar dinheiro, é a linha de frente da missão. E é justamente no trabalho que a gente pode cumprir 3 ordens centrais de Deus. A gente cumpre o mandato da criação quando trabalha com excelência para cuidar e desenvolver o mundo. A gente cumpre o grande mandamento quando ama de verdade os nossos colegas e clientes. E a gente cumpre a grande comissão, sendo um testemunho vivo do Evangelho através das nossas atitudes e, quando Deus dá chance, das nossas palavras. E tudo isso nos leva à grande conclusão. Há um desafio que é pessoal e muito poderoso para cada um de nós. A A.W. Tozer nos deixou um alerta muito forte. A igreja não é um teatro para a gente ficar só assistindo. Ela é um ponto de partida. Somos uma assembleia de pessoas que receberam uma missão, que foram enviadas para levar o Evangelho ao mundo, começando na segunda-feira de manhã. E aqui está a grande verdade final. Talvez você não precise ir para um país distante para ser um missionário. Deus já colocou você num campo missionário super estratégico: a sua mesa, a sua loja, o seu escritório. O lugar onde você passa a maior parte do seu tempo não é uma distração da sua vida espiritual. Seu trabalho não é um desvio da missão. O seu trabalho é o seu campo missionário. Abrace isso.